Cumprimento a todos nesta manhã de domingo com a paz de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família nesta manhã. Meus queridos irmãos, seja bem-vindo uma vez mais à nossa escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Claro. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, uma vez mais, de estarmos juntos para nós meditarmos na Palavra de Deus e aprendermos um pouco mais desta importantíssima revista de escola bíblica que tem por título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Nesta manhã de domingo, dia 30 de julho de 2023, nós estaremos meditando na dessacralização da vida no ventre materno. Eu te convido para que você juntamente comigo pegue a sua Bíblia, pega a sua revista também, uma caneta, um caderno, papel, e vamos aprender um pouco mais nesta manhã. Quero orar juntamente contigo, clamando ao Senhor que Deus nos ajude e nos abençoe uma vez mais, para que possamos entender, compreender e assimilar a palavra do Senhor aos nossos corações. Ore juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça por esta manhã estarmos uma vez mais reunidos, ó Senhor, em torno da tua palavra, em torno desta tão importante revista, aonde nós estaremos aprendendo e meditando na tua palavra, e muito especial, Senhor, neste tema tão importante que é a respeito da vida, o ventre materno, a gestação. Espírito do Senhor, nos abençoe, abençoe este irmão em casa, este ouvinte, abençoe este servo do Senhor, que a tua bondade e a tua presença esteja uma vez mais conosco. Espírito Santo, nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Meu querido amigo, meu querido irmão, está já na tua tela o título desta aula, a lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. O texto áureo você já pode acompanhar juntamente comigo, e acompanhando aí, tem por tema: e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Está este importante versículo, está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 1, versículo 31. A verdade prática você também pode acompanhar comigo, já está na tua tela. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina deste século atual. Então, nós vamos ver que a concepção de Jesus Cristo, a gestação de Maria no ventre materno, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele sacraliza de uma forma extraordinária este importante tema que é a vida, a gestação, a vida no ventre materno. A leitura bíblica em classe, você pode também acompanhar comigo a partir de Lucas capítulo 1, versículo 26, e nós estaremos lendo alguns versículos nesta manhã. Acompanhe juntamente comigo, e diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem, de onde me vem a mim, que venhas visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Maravilha! Que leitura extraordinária, que texto bíblico fantástico, que tem por base, escrito pelo grande evangelista, o médico amado, o doutor Lucas. Meu querido irmão, você pode já acompanhar comigo na tua tela também os objetivos da nossa aula de hoje, esta aula tão rica, tão fértil e tão importante, a lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Os nossos objetivos nesta manhã é justamente falar sobre, tópico número 1, refletir sobre a divina concepção e nascimento de Jesus, demonstrando então o milagre da vida. Nós vamos ver de uma forma muito clássica, de uma forma única, de uma forma miraculosa, o nascimento de Cristo, e isto nós estaremos refletindo neste milagre extraordinário, então milagre da vida. O segundo objetivo da aula de número 5 é identificar as marcas da cultura da morte em nossos dias e também examinarmos as suas consequências, um tema muito sério e muito atual que nós estaremos falando e comentando nesta manhã. E o terceiro objetivo, já você pode acompanhar comigo na tela, é compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater toda cultura que viole, que toda cultura que vá contrária à palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então, você já consegue identificar que a nossa aula de hoje é uma aula muito rica, muito importante, e por que não dizer também extremamente atual. A palavra-chave da nossa aula de hoje, ela tem por título vida. É uma palavra tão fantástica, uma palavra pequena, mas de uma importante relevância. Vida. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Você pode nesta manhã respirar e dizer: eu tenho vida. Você pode se movimentar e dizer: eu tenho vida. Então glórias sejam dadas ao nome do Senhor, que Ele é o dono da vida. E justamente nisto nós vamos adentrar na introdução. Já está aí na tua tela a nossa introdução. Interessante que eu quero destacar algo importante na nossa introdução. Em primeiro lugar, Deus é o autor supremo. Deus, Ele é o autor soberano da vida. Senão, vejamos o que diz a Bíblia. Abra comigo a tua Bíblia. Você que está na tua casa com caneta, revista ao lado, abra a tua Bíblia comigo, faça este importante exercício que está escrito no livro do Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus seja glorificado, porque Ele é o Senhor nosso Deus, Ele é o autor supremo, Ele é o autor soberano da vida. Ele quem criou a vida, Ele quem formou a vida, Ele, o Senhor Deus, quem estabeleceu a vida. Há uma pequena
a uma pequena estrutura de barro assoprando sobre ela, tornando-a alma vivente. Então, nós aprendemos aqui no nosso texto, Deus é o autor supremo da vida. Por isso, em primeiro lugar, Ele é o autor da vida. Em segundo lugar, por isso, as Escrituras a valorizam, desde a concepção no ventre materno. Então aprendemos também que a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, ela valoriza a gestação, ela valoriza desde o ventre materno. Eu te convido para você ler também uma vez mais comigo o livro dos Salmos, Salmo de número 139, a partir do verso 13, diz assim: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Verso 14, eu te louvarei. O salmista falando, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15, olha que texto maravilhoso. No verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como no seio da terra. Verso 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. Que lindo, meu querido irmão, o salmista glorificando ao Senhor e dizendo: o Senhor viu o meu corpo ainda informe, ainda sem formação. O Senhor já me via, já me contemplava, e isto eu posso falar apenas uma palavra, que é maravilhosa aos meus olhos, é maravilhosa as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Que maravilha, que bênção de Deus, a concepção, esta forma tão gloriosa que o salmista vem apresentando. Assim, vamos para o texto, assim toda a ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, ela desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. Nesta lição, o terceiro objetivo, nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte, e também o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Está aí na tua tela, você já está acompanhando comigo, que nesta lição nós também veremos no ponto aonde nós destacamos, o terceiro ponto, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo. Está aí a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia da cultura da morte e também o conceito da sacralidade no ventre materno. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, lição de número 5, a sacralidade da vida no ventre materno. Maravilha! Vamos lá, vamos entrar para os tópicos. O tópico de número 1, nós temos por título a concepção de Cristo, a concepção de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós vamos meditar um pouco na importante obra estabelecida quanto ao nascimento de Jesus Cristo. Vamos para o texto que tem por tema, subtópico de número 1, o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré, que nós podemos ler. Aliás, nós já lemos na nossa leitura bíblica em classe, mas eu te convido que você abra a tua Bíblia uma vez mais, deixe ela aberta sobre a tua mesa, sobre
a tua escrivaninha, deixe ela aí no jeito. Nós estaremos lendo o capítulo 1 do livro de Lucas e também o versículo 26 e o versículo 27. Quero fazer alguns apontamentos. Interessante que o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, o Messias desejado, aguardado, ele fora anunciado, o seu nascimento, em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós olhamos para o profeta messiânico Isaías, há 740 anos antes do nascimento de Cristo, ele já profetizava, porque um menino se nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, entre outros, o nascimento de Cristo, a vinda do Filho de Deus, ela foi mencionada. Diz a palavra do Senhor em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, o nascimento de Cristo, essa concepção, ela fora anunciada. Entra comigo dentro da cena, parece que eu vejo, Deus chama o anjo da comunicação, o anjo Gabriel, e fala para ele: Gabriel, desça neste exato instante, vá à terra, e você vai anunciar a uma mulher que ela achou graça, que ela conceberá, e que do ventre dela nascerá o Messias, nascerá o Filho de Deus, a promessa declarada por muitos, ela se cumprirá e será através de Maria. Interessante que Gabriel vem e Deus dá a localização para ele: Gabriel, vá até a cidade de Nazaré. Interessante que Nazaré, você não vai encontrá-la no Antigo Testamento, nenhum versículo do Antigo Testamento você vai encontrar a referência de Nazaré. Interessante que Flávio Joséfo, o maior historiador dos hebreus, ele linka 52 importantes cidades, mas ele não cita a cidade de Nazaré. O Talmud, ele listou 63 cidades, mas também ele não lista a pequena Nazaré, uma cidadezinha, um pequeno vilarejo, mas de pequena relevância, mas foi dali que Deus enviou o seu anjo e escolheu uma pequena jovem desposada com um carpinteiro chamado José, em uma cidadezinha minúscula. Isto nos mostra, querido amigo, querido irmão, querido estudante da escola bíblica, isto nos mostra que Deus, para fazer coisas grandes, Deus não está limitado a coisas grandes. Em lugares pequenos, Deus pode fazer coisa grande. E Deus então envia o anjo da comunicação. Lá vai o anjo da comunicação. E quando ele chega, está aí na tua tela, chega numa pequena cidade por nome de Nazaré. Era tão pequena que quando Filipe fala para Natanael, ele diz: achamos o Messias. E ele pergunta: mas ele vem de onde? De Nazaré. Então, de uma forma até irônica, ele diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas veio. E Filipe diz: então vem e vê. E daquela pequena cidade de Nazaré, ali o anjo Gabriel desce e vai falar com uma virgem, uma moça. Alguns teólogos dizem que naquele momento ela tinha em torno de 17, 16 ou 18 anos, essa média, e então ela recebe esse ser angelical. Continue comigo no texto, diz assim: o ser angelical lhe faz uma revelação. Que coisa gloriosa! Bíblia na mão, e diz aí o texto, você pode acompanhar juntamente comigo, quando no capítulo 1, versículo 28, e entrando o anjo onde ela estava, o anjo diz assim para ela: salve, agraciada.
o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que coisa linda, quando o anjo diz para ela esta expressão, ele está falando, comentando algumas coisas importantes. A primeira, ele diz: salve agraciada, alegre-se, alegre o teu coração, salve, tu és agraciada, achaste graça. A segunda verdade é que o anjo diz para ela: você tem o favor de Deus, Deus é contigo, o Senhor é contigo. E Maria está recebendo a segunda informação: se alegre. Segunda, Deus é contigo. A terceira, tu és muito favorecida, bendita és tu entre as mulheres. Que coisa gloriosa, fenomenal, maravilhosa, digna de ser adorado o Senhor nosso Deus nesta manhã. Texto bíblico, diante do inusitado, Maria ela indaga: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? A terceira coisa que Maria faz, ela faz uma interrogativa, uma pergunta, e ela pergunta para o ser angelical: mas como se fará isto? Dai-me condições para compreender. Observe que o mesmo anjo Gabriel, o anjo da comunicação, assim vamos usar o termo para uma ilustração, o anjo da comunicação desce, e 6 meses antes, este mesmo ser angelical, ele fala com Zacarias, mas Zacarias, ele não crê, duvida, e fica mudo por 9 meses. Maria, ela não duvida do que está sendo anunciado para ela, através de um ser celestial. Ela crê, ela acredita, mas porém, a pergunta é: como se fará isto? Visto que, olha o texto, visto que eu não conheço varão. Ou seja, ela era noiva, ela era desposada. E alguns teólogos dizem que naquela época, uma jovem desposada, ela era já comprometida, porém, moravam em casas separadas, e era tão sério esta relação, que se no meio do noivado, o noivo ele falecesse, a noiva, a virgem, a desposada, era tida como viúva virgem, porque já era tida esta importante incumbência. Mas que coisa linda, porque naquele momento, quando ela pergunta como se dará, o anjo responde, e eu quero que você leia comigo, que isto é para dar glória de pé, é para levantar a mão aonde você está, na tua mesa, na tua cozinha, na tua sala, comigo aqui na nossa escola bíblica, e glorificar o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti. Quer saber como? Descerá sobre ti. Quer saber de que maneira? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria agora entende de uma vez por todas que o que será gerado nela não é da vontade do varão, não é da vontade carnal, mas é algo celestial. Seria uma obra miraculosa, orquestrada, dirigida pelo Santo Espírito de Deus. Deus seja glorificado nesta manhã, porque é Ele, o Espírito do Senhor, Ele desceria, Ele viria sobre então Maria, e que iria orquestrar todo essa concepção única diante de toda a história. Você não encontrará outra virgem, outra jovem que tenha passado ou tido esta experiência gloriosa, maravilhosa, dada por Deus. Vamos comigo, vamos avançando
para o tópico de número 2, que tem por título, o subtópico 2, a miraculosa concepção. A Bíblia, a palavra do Senhor aberta sobre a tua mesa, e acompanhe comigo o texto que diz assim: o anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria, que lindo irmão, caneta na mão, grife, marque com marca-texto, essas duas palavras aqui, seria singular e também miraculosa. Eu fiz este apontamento, está aí na tua tela, você está vendo juntamente comigo este importante apontamento, que o nascimento, a concepção seria singular e seria também miraculosa. Que coisa maravilhosa, seria singular, somente Maria teve esta experiência, e também seria miraculosa, milagrosa, uma obra orquestrada por um Deus extraordinário, chamado Espírito Santo de Deus. E o texto diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, chamado de o Santo, será chamado Filho de Deus. Está aí em segundo ponto de observação, que o menino seria o Filho de Deus. A profecia bíblica, aquilo que os profetas haviam anunciado, até mesmo o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele vem anunciando. Abra a tua Bíblia juntamente comigo, tem esta prática, e você vai ver que o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele diz no versículo de número 7, capítulo 7, versículo 14, portanto, olha que lindo, olha o que o profeta messiânico vê, capítulo 7, versículo 14, há aproximadamente 700 anos antes de Cristo, e ele diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que representa Deus conosco. Maria entende aqui que o filho, o menino que seria nascido do ventre, seria o Filho de Deus. Interessante que naquela época não havia ultrassom, não havia chá de revelação, mas tinha a presença do Espírito do Senhor, tinha uma atuação sobrenatural de Deus sobre a vida de Maria, e o anjo já diz para ela, é um menino, já diz o nome, Jesus, já diz a sua função, Filho de Deus, Salvador, o Messias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí na tua casa, se alegre com isto, se alegre com esta importante aula nesta manhã, onde nós estamos aprendendo esta importante tarefa, importante ponto. A terceira observação é que o anjo testifica da gravidez de Isabel, que era estéril e era também com idade avançada. Quando o anjo está falando com Maria, Maria está crendo, ela só pergunta como se fará, o anjo diz que seria uma atuação do Espírito Santo, e porém, para fortalecer Maria, fortalecer a fé dela e ver que ela está inserida dentro de uma obra extraordinária, o anjo diz para ela, capítulo 1 de Lucas, no versículo 36, e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. O anjo diz assim, só para fortalecer a sua fé, a sua prima também está grávida, está de 6 meses, e também foi quebrado barreiras para que
o filho que nela nasceste, para que este ato fosse concebido. Quebraram-se duas barreiras. A primeira, ela era estéril, não poderia ter filho. Mas da onde não pode, Deus faz, para que o nome dele seja glorificado. E também, em segundo lugar, a idade. Isabel era avançada em idade. E por isso foi também uma obra sobrenatural, uma obra orquestrada também pelo Espírito de Deus. Ao finalizar esta importante mensagem, Gabriel completa e diz assim para Maria: Maria, porque para Deus nada é impossível. Deus seja glorificado. Meu querido irmão, o anjo que disse para Maria: para Deus nada é impossível. A palavra do Senhor diz que porque para Deus nada é impossível. Então levante a sua cabeça, dê um largo sorriso aí, porque para Deus nada é impossível. Amém? Deus te abençoe. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical. Vamos caminhando. O tópico seguinte, nós vamos falar sobre a bênção do nascimento. A bênção do nascimento. Olha comigo também alguns apontamentos. O primeiro apontamento é, olha o que diz o texto: a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, diz que assim como nós não sabemos o caminho do ventre, ou o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, assim nós não compreendemos as obras de Deus. Então as obras de Deus, como se forma os ossos no ventre daquela que está grávida, é tido como um verdadeiro milagre. Então a gestação no ventre materno é um verdadeiro milagre. Segunda observação, diz aí o texto: por isso o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Salmo de número 127, no verso 3, ele diz-nos que os filhos são herança do Senhor, filhos são recompensas do Senhor. Deus nos dá filhos, Deus dá filhos aos pais, para que os pais os conduzam na presença do Senhor, no caminho do Senhor, e os guie para uma vida de adoração. Então, em segundo ponto, a segunda observação dentro desse subtópico 3, é que o nascimento de filho é uma recompensa do Senhor. Em terceiro ponto de observação, diz que a relevância e sacralidade na gestação de Maria. Diz-nos o texto: assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e a outra com idade avançada. Que coisa gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Deus quebrando as barreiras, Deus quebrando as dificuldades, Deus fazendo o impossível para que esta gestação de Maria e de Isabel fosse então concluídas. Você pode acompanhar comigo, já está na tua tela, a síntese do tópico de número 1, diz-nos assim: a história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda a gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador. E temos aí dois versículos, Gênesis capítulo 1, versículo 28, e também o versículo de Eclesiastes, que nós falamos agora há pouco. Venha comigo, te convido para que você entre comigo no subtópico de número 2, que tem por título a cultura da morte, e vamos ver alguns itens aqui
levantado como itens ideológicos e vamos comentar um pouco sobre isto. Alguns apontamentos também aqui feito e vamos ler o que o comentarista, o pastor Douglas Batista, nos deixou como orientação. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão, acompanhe comigo, que entre estas as pautas, os temas abordados dentro desta ideologia, a ideologia de morte, a ideologia a cultura da morte, temos aqui explanado algumas pautas que você pode acompanhar juntamente comigo também aí na tela. A primeira pauta é a legalização do aborto. A legalização do aborto. Segundo, a eutanásia, a morte assistida, a morte voluntária. Temos também a apologia ao suicídio, a apologia ao suicídio. Temos também o controle da natalidade. Está aí, você pode acompanhar comigo este importante tópico, o controle da natalidade. Mediante as estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução, da sacralidade da vida. Acompanhe um pouco mais que há um grande incentivo desconstruindo a vida, desconstruindo o plano divino, o projeto divino e pondo então as suas ideologias, os seus itens ideológicos, senão nós vamos acompanhar o que o pastor Douglas continua falando. E diz assim: neste sentido, estimula-se algumas coisas, como você pode acompanhar aí na sua tela. Estimula-se alguns itens. Em primeiro lugar, a eugenia. O que é isso daqui? A eugenia, se ela representa o descarte do ser humano com alguma má formação, ainda no ventre materno. Então, esta pauta ideológica, ela embasada pelos tópicos que nós já vimos há pouco, ela estimula que a eugenia seja concluída, ou seja, a morte, este aborto feito de forma intencional, eliminando aquela gestação, abortando para que a criança, o feto ou aquele embrião seja desconstruído, porque há uma má formação. Segundo, a maternidade é depreciada, a fim de que a mulher não deseje ser mãe. Então, a maternidade, ela é desprezada. Seguindo, o conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde. Próximo ponto, o direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo. Então vocês conseguem observar estas listas, esses tópicos aqui, que esta ideologia, ela estimula a eugenia, o aborto, a desconstrução, a maternidade desprezada, para que a criança, então, este aborto seja realizado. Vamos comigo para o segundo subtítulo deste tópico 2, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Esta ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. Dentro desta cultura pós-moderna,
dentro deste incentivo sobre que a mulher exerce total e absoluto domínio sobre o corpo, eles aplicam este slogan que tem por título Meu Corpo, Minhas Regras, e é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Então muitos se apoiam sobre esta frase, sobre este slogan, meu corpo, minhas regras, afirmando, posso fazer o que eu quiser, meu corpo eu mando, esquecendo completamente que o corpo do crente, o corpo do homem, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Portanto, o corpo, neste quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado. Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29, para esta importante base, que embora livre, o ser humano não tem direito de destruir ou desconstruir o seu próprio corpo, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo. Vamos caminhando, o terceiro subtópico, a prática do aborto. Olha que importante frase nós temos aí, está na sua tela, está também na nossa revista, destacado pelo renomado pastor Douglas Batista. O aborto olha a definição do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte. Então nada mais simples do que isso daqui. O que é o aborto? É a interrupção da vida do embrião ou do feto através da morte. É cometendo este ato de morte. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim gestatione, está escrito aí, e você pode ver que ele se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o seu nascimento. Só lembrando, vejamos o que a Bíblia diz sobre isto. Em primeiro lugar, a Bíblia diz duas coisas importantes. A primeira é que, na lei mosaica, a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Você pode ler, pode abrir a sua Bíblia e meditar, está no livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 22 e também o 23. No sexto mandamento da Bíblia, que está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13, também diz assim, não matarás, ou não assassinar, que é a mesma representação. Os intérpretes do Decálogo concordam que a morte ou o aborto está incluído neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou um feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Quem mata, quem pratica o ato do aborto, ele está atentando além contra a dignidade humana, também contra a sacralidade da vida. Vamos partindo, vamos caminhando já para o terceiro e último tópico. A síntese do tópico 2 diz aí sobre a ideia da autonomia e deturpação do livre-arbítrio. A cultura da morte se alastra e naturaliza algumas atitudes abomináveis à palavra de Deus. Então, dentro desta ideia de autonomia, de liberdade, de modernidade, meu corpo, minhas regras, a pessoa, ela pratica uma deturbação do livre-arbítrio e também uma deturbação daquilo que Deus estabeleceu que é a vida. O terceiro e último tópico, e nós já estamos caminhando para o término
da nossa aula, a nossa escola bíblica online que você está acompanhando, a sacralidade da vida. A sacralidade da vida humana. Subtópico 1, a vida é inviolável. A vida é inviolável. A vida humana, ela é sagrada. A vida humana, ela é sagrada. A vida de um ser humano tem um valor muito grande, incomparável. Não há preço, não há como comprar, não há como estipular um preço, um valor sobre a vida humana. A vida humana, ela é sagrada, ela tem um valor incalculável, ela foi resgatada, comprada por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vamos acompanhando o subtópico 1. A vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego da vida. Como nós já lemos, Gênesis capítulo 2, versículo 7, e fez o Senhor do pó da terra o homem, e assoprou sobre sobre os seus narizes ou narinas, algumas bíblias, e deu a ele o fôlego de vida. Então Deus é o autor da vida, Deus é o nosso criador da vida humana. Toda vida gera da parte de Deus, Deus dá o fôlego da vida. Leia juntamente comigo outro ponto importante. Portanto, o valor da vida, é absoluto e deve-se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. Então a vida, ela é absoluta e deve se sobrepor sobre qualquer direito. Ninguém tem o direito de tirar uma vida, seja no ventre, seja fora do ventre. Ninguém tem esta liberdade, ninguém tem esta função. Não pode de forma alguma. Vamos caminhando, quero que você leia também comigo no subtópico 2, o começo da vida. Interessante que as Escrituras, a Bíblia, ela é incisiva ao afirmar que o início da vida dar-se-á na concepção, quando ocorre a união do gameta masculino e do gameta feminino. A concepção, então, a vida, declara-se vida humana dentro do ventre a partir deste momento, aonde há a união do gameta masculino, o gameta feminino, então já está em curso a vida de um ser humano, a vida de uma pessoa. Portanto, para nós fecharmos este subtópico 2, esta nova célula é um ser humano. Então, desde este importante momento da união desses gametas, já está em curso a vida de um ser humano e já possui uma identidade. Portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Você pode ler Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo 20. E para nós fecharmos a nossa aula de hoje, a posição cristã. A igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, defende, ou seja, nós, a igreja de Cristo, a igreja evangélica Assembleia de Deus, nós defendemos a dignidade humana, defendemos também a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. A Bíblia nos ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do conhecimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. Graças a Deus, a Bíblia ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deva ser combatido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa posição
como servos de Deus, como cristãos, é sobre a vida, a respeito da vida, vida sempre na presença do Senhor nosso Deus. Leia comigo, já está na sua tela, você já está vendo, estamos partindo para o término, a síntese do tópico 3, as Escrituras Sagradas defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. Conclusão, graças ao bom Deus, nós estamos terminando, chegando ao término da aula de número 5, uma aula tão rica, tão importante, que tem por título a dessacralização da vida no ventre materno. Te convido para que você leia comigo a concepção de Jesus Cristo no ventre de uma virgem, certifica a sacralidade da vida, ainda no ventre materno, ainda no ventre materno. A concepção do nascimento de Cristo, o nascimento virginal do nosso Salvador, esta concepção, ela sacraliza, ela nos mostra que a vida, ela é importante para nós. Meu querido irmão, meu querido aluno da Escola Bíblica Dominical, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Te dou, agradeço a Deus pelo seu tempo conosco, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Quero orar por ti, te abençoando, bem como abençoando toda a sua casa. Curve a tua cabeça, curve a tua fronte, oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, te damos graça, te damos louvores, adoramos o teu nome. Passamos alguns instantes meditando na tua palavra nesta manhã. Ó bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. O Senhor é o autor, o Senhor é o Criador, o Senhor é o Deus criativo, que fez o homem, ó Pai, e dando a ele o fôlego de vida. A vida pertence ao Senhor, e tudo que foge deste parâmetro, foge e é contrário à tua palavra e às tuas ordenanças. Quero clamar ao Senhor, abençoe poderosamente a vida desta família, este irmão, esta irmã, este ouvinte que passou conosco aqui, ou a aula inteira, ou apenas alguns trechos. Que o Senhor o abençoe, guardando, protegendo e dando a ele a tua paz. Rogo a tua bênção em prol do nosso pastor presidente, pastor Sisaque Valadares, a diretoria da sua igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Rio Claro. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Paz do Senhor.